Salve, salve galera amada, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de História com o professor João. Paz e bem para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre os persas. Os persas desenvolveram uma grande civilização na região do Oriente Médio, onde hoje é o atual país chamado Irã. Ali viviam dois povos, os medos e os persas. E os medos subjugaram os persas e então mandavam na região. Só que por volta de 550 a.C., o rei persa Ciro acabou conquistando os medos, ou seja, virou o jogo e começou a partir dali, já que ele pensou assim, pô, já que eu consegui vencer os medos, que era um grande povo, guerreiro e tal, eu posso agora criar um grande império, porque já que eu venci esses caras, eu posso vencer qualquer um. E os persas, então, parte dali, a partir de 550, começam, então, a formar, ou seja, a criar, ou seja, a conquistar um grande império. E eles vão se transformar, então, num império gigantesco, de proporção vasta, né? A expansão do Império, para vocês terem uma ideia, a expansão do Império Persa, ele abrange o Egito, a Fenícia, a Lídia, a Síria, a Palestina e a região da Grécia que fica na Ásia Menor, né? A gente conhece aí as guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, em que eles tentam invadir o restante da Grécia, né? Chegam até as portas de Atenas, mas são barrados aí nas batalhas importantes que se seguem, nas batalhas de Termópilas, a batalha de Maratonas, a batalha de Salamina, são batalhas importantes, a batalha de Protéas, são batalhas importantes que barram, digamos assim, essa conquista persa no Ocidente, né? Ou seja, na Grécia peninsular, né? Mas ele consegue conquistar uma parte da Grécia que ficava lá na Ásia Menor. Bom, esse desenvolvimento do Império, ele começa lá com Ciro, mas ele se desenvolve mesmo a partir de Dário, o Grande, né? O cara foi um grande conquistador e não só conquistou, como também desenvolveu o Império, tá certo? De que forma? Ele construiu estrada, construiu palácios, construiu grandes coisas. A Estrada Real é um negócio interessante porque ele conseguiu construir uma estrada de extensão gigantesca em todo o seu império e era muito fácil as pessoas se locomoverem ali. E ele tinha um sistema de locomoção, né, de postos estratégicos, em que os caras galopavam até um posto daquele, chegava lá, ele entregava a correspondência, pegava o outro cavalo descansado e ia para o outro ponto, ou seja, rapidinho ele conseguia visitar, né, o imperador não, mas os seus mandados aí, o seu emissário conseguia visitar o território dele, ou enviar mensagens, receber mensagens de qualquer parte do seu império. Okay? Então é muito importante isso. Grandes palácios, um deles se destaca, o Palácio das 100 Colunas, né? Alguns chegaram a dizer que parecia uma floresta, quando entrava assim nesse salão, parecia que estava numa floresta, porque era né, aquele gigantesco número de colunas que sustentavam o teto do palácio. Então, são criações assim gigantescas que os persas fizeram. E para governar isso, um império extenso assim, ele dividiu em províncias, né? Como se fossem os nossos estados hoje. Ele dividiu em províncias, era chamado de satrapias, certo? E nomeou então um governador, né, para cada satrapia. Esse cara era chamado de sátrapa. E ele nomeou alguém assim para ser um fiscal dos caras. Então, esses caras que rodavam o seu império, né, levava e trazia notícias de como os caras estavam comandando o império dele. O cara não era besta não. Né? Hoje a gente vê um monte de governante por aí que não sabe o que aconteceu, né? Os caras dão um golpe nele, desviam dinheiro público, os caras não sabem o que está acontecendo embaixo do nariz deles. Os imperadores persas não eram besta não, cara. Eles botavam jeito para fiscalizar e ai de quem metesse a mão no dinheiro público, ai de quem tentasse desviar uma verba dos caras aí. Não tinha vida fácil não. Bom, e tudo isso, né, fez com que o império crescesse. Isso foi uma organização do império, né, muito importante, que fez com que o império desenvolvesse. E ele mantinha isso tudo por meio dos impostos, né?
a gente já falou isso quando estava falando dos hebreus, que os persas, quando eles conquistavam um povo, até eles libertaram os hebreus do cativeiro da Babilônia, mandaram eles de volta para casa, né, para a região de Judá, e porque era mais negócio para eles manter esse povo livre, pagando imposto para eles, do que mantê-los como escravos. Então eles sobreviviam, né, ou seja, viviam aí à base desses impostos que recebiam desses povos conquistados. Então era uma jogada inteligente, certo? Então a economia deles era baseada nisso, né? A maior parte da economia dos persas era baseada nos impostos, mas também eles praticavam comércio, artesanato, agropecuária e a mineração, certo? Então eles eram muito bons em fazer. O comércio foi interessante porque ele criou uma moeda chamada dário. Claro, né, gente? Dário, né? Dárico tinha que ser porque os caras tinham um complexo aí de grandeza naquela época. Ele não foi o único a colocar assim, a coisa em homenagem a ele. Então a moeda do Império na época de Dário era chamada de dárico, né? Mas circulava uma moeda aí porque o comércio era uma questão importante para eles. Na cultura e na religião, a religião deles era uma religião também politeísta, mas é interessante porque ela era, poderia dizer que era uma religião mais dualista, porque eles eram baseados no bem, né? Segundo eles o bem era com Deus Ahura Mazda, e versus o mal, que era o Arimã, ou seja, era dualista. Havia aí essa dualidade do bem e do mal, representado o bem por Ahura Mazda e o mal representado por Arimã. Mas não era uma questão assim, hoje nós temos também essa dualidade, né? O cristianismo tem essa dualidade, mas nós temos a dualidade com o bem é Deus e o mal é o demônio. No caso deles não eram dois deuses, só que um representante do mal e um representante do bem. Certo? Essa religião era chamada de zoroastrismo, né? Porque o seu fundador era o Zoroastro. Então, e é interessante notar que o Zoroastro, que criou essa religião chamada zoroastrismo, ela permanece, né? Não é uma religião morta. Em alguns países, mundo afora, em Índia, né? Até nos Estados Unidos, segundo consta, existem pessoas que seguem essa religião até os dias de hoje. Então, tem bastante adeptos do zoroastrismo ainda no mundo afora. Alguns acham que nem a religião, que é filosofia e tal, mas de uma forma ou de outra ela sobreviveu e permanece aí, certo? Bom, agora, um império grandioso, certo? Em termos de extensão, em termos de desenvolvimento, mas chega ao fim. E chega ao fim, mais ou menos em 330, né, com a conquista macedônia. O último imperador foi Dário III, e foi ele aí que né, perde essa batalha assim, de defender o seu império, de manter o seu império, mas perde para nada mais, nada menos, para o Alexandre o Grande. Né? Aí é uma outra história, mas só para vocês entenderem, Alexandre o Grande foi um estrategista militar fantástico que conseguiu aí criar ainda, né, conquistar um império ainda maior do que os persas. Ou seja, ele conquistou toda a Grécia, depois conquista todo o Império Persa e vai além disso, conquista ainda algumas outras regiões. Então chega ao fim o Império Persa, assim como outros impérios que se elevam e cai, o Império Persa também chegou ao fim. Ok? Galera, espero que tenham gostado da nossa aula, espero que tenha ajudado vocês, tá certo? Bons estudos para todo mundo e até a nossa próxima aula.